perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Ô Padula! Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada. Estamos aqui ao vivo, vamos à hora certa. 19h40. Isso aí, falou Micael. Micael, chegou uma gente, Micael. Dá boa noite pro povo, Micael. Boa noite, tia Lorena. E boa noite, Neni Gomes. Neni Gomes, tô vendo a Padula aqui. Fala, Padula. Oi, irmão Padula, tô vendo seu rostinho aqui. Pra mim aparece o rostinho pessoal. Tô vendo a Padula aí conosco também. Tudo bem, Padula? Deus te abençoe, Padula, em nome de Jesus. Muito bem, irmão, nós já cantamos, já louvamos o Senhor. Vamos passar agora, então, a palavra de Deus, desse momento. E no final nós cantamos mais um cântico. Muito bom. Graças a Deus, irmãos, estamos aí firmes com a graça de Deus. É uma bênção nós podemos louvar o Senhor, nosso Deus. Graças a Deus por isso. Dando sequência aqui, nós paramos no Salmo 10, né? Vamos estudar hoje, dando sequência ao Salmo 10. Estamos vendo aqui ao longo das semanas o livro de Salmos. Se você perdeu algum estudo, é só você entrar aqui na nossa página da igreja e você pode assistir as mensagens que já foram pregadas também, nossos estudos bíblicos, tá bom? Então é importante aí que os irmãos acompanhem, caso você tenha perdido algum estudo da palavra de Deus, não é? Então, abre, por favor, a sua Bíblia no Salmo 10. Mandar um abraço e um beijo para a Marina e a minha filha, que estão lá na cidade de Ubá, não é? E parabéns ao Ezequiel, meu sobrinho, que contraiu núpcias hoje. Parabéns, Ezequiel, sua esposa Thalita. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, por essa grande conquista. Um abraço ao povo aí, povo de Ubá, que está aí em festa. Muito bom. Boa noite, Zé Antônio, que chegou agora aí. Vamos abrir no Salmo 10. Irmãos, eu vou ler até o verso 5 e depois eu vou resgatando os versos. A gente ganha um pouco de tempo aqui, tá? Eu vou ler do verso 1 até o verso 5, mas iremos comentar até o verso 18. Tá? É importante você que perdeu algum estudo, que você assista os passados, porque lá nós damos um pano de fundo do que aconteceu aí com os livros de Salmos. Como pregamos domingo na igreja, o livro de Salmos ele é a chave para você entender toda a Bíblia, tá bom? Então, Salmo 10, do verso 1 ao verso 5, mas iremos ver do verso 1 até o verso 18. Vamos lá então.
Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre. Sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da sua alma, da cobiça da sua alma. O perverso, o avarento, maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Muito bem, irmãos. Muito bem, irmãs. Como é de vosso conhecimento, nós estamos estudando aqui o livro de Salmos. E já passamos o pano de fundo de como é o óculos, o contraste aqui no livro de Salmos. O contraste entre o perverso e o justo. Entre o justo e o ímpio. E aprendemos que o salmista, ou salmistas, quando escreve o salmo, é basicamente para clamar a Deus e colocar para fora, podemos dizer, um desabafo com relação à injustiça que eles sofrem. O justo, no caso aqui. O justo pode ser a pessoa rica economicamente, mas a maioria, irmãos, dos justos que sofrem aqui são aqueles que têm poucas condições econômicas. Porque a pessoa que tem condição financeira, ela sofre, mas ela tem recursos humanos para valer, para servir para ela em qualquer situação. Mas já o pobre, no caso aqui no contexto de Israel, especificamente os levitas, que eram aqueles que trabalhavam na igreja, seriam os pastores de hoje, que dependiam do sustento dos irmãos que iam para o templo. Também a classe das viúvas, naquele tempo, não tinha auxílio do governo e não tinha também INSS. Outra classe era os órfãos. Então, os levitas, os profetas, as viúvas e os órfãos sofriam muito. E claro também, qualquer crente piedoso da época. O caso do rei Davi, esse salmo aqui que lemos até hoje, vimos aqui 9 salmos, e os 9 salmos, eles foram de Davi, e o Salmo 10, ele continua, uma continuação do Salmo 9. Então Davi, sendo o rei de Israel, sofreu muitas injustiças, muitos problemas, muitas dificuldades. Agora, o justo, ou servo de Deus aqui, ele sofre, mas ele tem um amparo e sustento do Senhor. Ele recorre ao Senhor. Interessante que dá uma aparência aqui de que aquele que não serve a Deus, como lemos aqui, aquele que cogita no coração que Deus não existe, parece que tais pessoas estão indo bem, mas é uma mera aparência. Por exemplo, nós estamos vivendo agora esse tempo de pandemia. Quantas pessoas estão desesperadas e tantos recursos humanos, tanto dinheiro, pode trazer um conforto, a pessoa pode morar numa casa maior, mas a pandemia, o vírus é democrático e atinge todo mundo. Inclusive agora há uma preocupação com as crianças, porque até então acreditávamos que as crianças eram assintomáticas. Mas, irmãos,
não há nada definido, só Deus sabe realmente o desfecho da crise que enfrentamos. Então, o salmista começa falando o seguinte: por que, Senhor, te conservas longe? Dá aquela impressão de que Deus havia abandonado o salmista, porque as pessoas ímpias, as pessoas que não são servas de Deus, elas conseguem conquistar muitas coisas e têm prazer em oprimir, em esmagar e ofender aqueles que servem a Deus. E nós, irmãos e irmãs, nós sofremos tais pressões, nós sofremos a injustiça, nós sofremos, passamos por dificuldades, enfrentamos problemas, e dá a impressão de que vem aquele pensamento: mas será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena orar? Porque a pressão é tão grande, em muitos casos, o abandono, as mazelas. Irmãos, irmãs, dá aquela sensação de que Deus está longe. Mas como cantamos aquele cântico, que Deus é Deus de perto, que Deus é Deus também de longe. O Senhor está sempre conosco. O Deus de Israel, Jesus, está sempre conosco, cuidando de nós. Muito bem, então ele pergunta: Senhor, eu tenho a impressão de que o Senhor está longe de mim, porque a dor é tão real. Isso aqui, irmãos, isso aqui, irmãs, ratifica o seguinte, e afirma o seguinte: que nós, servos de Deus, servas de Deus, passamos por dificuldades, passamos por lutas, adoecemos, morremos, mas temos a certeza que nós temos vida eterna, vida eterna. Muito bem. E ele continua no verso 1 ainda, parte B. Deus, por que o Senhor te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Olha aqui, sabemos que isso não é verdade. Deus, ele não se esconde de nós. Em outro salmo, o salmista vai dizer o seguinte: que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Mas, irmãos e irmãs, a nossa humanidade, o nosso lado humano, às vezes fala mais alto. E temos a impressão, a sensação de que estamos sozinhos. Mas não estamos sozinhos. E ele fala aqui: Deus, e te escondes nas horas de tribulação. E ele agora vai descrever agora aqui. Lembra que eu falei que o salmo vai mostrar a opressão dos ímpios? Lembrando o seguinte, hein? Lembre-se que os ímpios, aqui no caso, não são os que estão lá no mundão, como nós usamos essa expressão. São os falsos crentes, os que estão na igreja. Naquele tempo, os que participavam, que eram crentes nominais, pertenciam a Israel, faziam parte do povo de Israel, mas não obedeciam à Torá, não obedeciam à lei de Deus, porque na lei de Deus, irmãos, vocês podem ver lá em Levítico, Deuteronômio, etc. e tal, há muitas leis sociais, muitos recursos para proteger o pobre, a viúva. Havia a questão do ano do jubileu, a pessoa que fracassava, que perdia tudo, tinha uma oportunidade de ter os bens de volta, trabalhando. Então, havia mecanismos para que não houvesse a chamada desigualdade social. Todo mundo em Israel tinha sua terra, tinha sua casa, e a terra em Israel ela era uma herança perpétua. Tinha que ficar dentro da família. Por quê? Para que ninguém ficasse sem terra. Mas, como nos dias de hoje, naquele tempo tinha os espertinhos que enganavam, que compravam a terra dos outros. Lembra do rei Acabe? Quis comprar a horta de Nabote, que ficava perto do seu palácio, mas a horta era dele, ele não podia vender porque pertencia à família. O que Acabe fez? Acabe tramou um plano e matou Nabote para roubar sua vinha. Então, é como nos dias de hoje.
falsas escrituras, mentiras, processos falsos, para que aquelas pessoas que têm recursos acumulem mais recursos e o pobre fica mais pobre e o rico mais rico. Mas não é da vontade de Deus. A Bíblia é muito clara e que temos que partir, temos que compartilhar, mas, irmãos, isso é uma questão muito complexa, porque cada país tem seu regime político, mas os políticos e as políticas públicas, como, por exemplo, o auxílio emergencial, é pouco ainda, mas é um princípio do que o governo está preocupando com as pessoas, especialmente as mais pobres, que não têm recursos. Mas vamos continuar aqui, irmãos. Agora o salmista vai falar do perfil dos ímpios. Quem são esses ímpios? Eles são pessoas arrogantes. Agora é difícil uma pessoa que está na igreja, que fala que é crente, que é pastor, que é diácono, que ocupa uma posição na igreja, e o perfil é a arrogância de um coração que não foi de fato convertido a Jesus. Fala aqui o versículo 2. Você que chegou agora, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. E estamos lendo o Salmo 10, verso 2 agora. Olha só aqui o ímpio aqui. Com arrogância, aqui ó, os ímpios perseguem o pobre. Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres. Não falei para você? Para você entender mais, por favor, é só você assistir as mensagens que nós já passamos aqui. Eu dou um pano de fundo, eu trabalho muito bem essa questão de ímpio e de justo. Eu não posso ficar voltando aqui, senão a gente perde tempo. Olha aqui, o ímpio perseguindo com arrogância o pobre. Aqui no caso, o pobre é o justo. O pobre aqui é o verdadeiro crente, que é perseguido por pessoas arrogantes. É você imaginar, por exemplo, um patrão que é evangélico, uma pessoa evangélica que tem posição, que tem funcionários, qualquer tipo de perseguição, na empresa, na igreja, na família. Isso acontece, irmãos, infelizmente, sempre aconteceu e vai acontecer as perseguições. E Deus, Ele fica olhando para isso, e tais pessoas vão sofrer depois as consequências. E nós que sofremos, você que trabalha no comércio, tem uma profissão, é um servo de Deus, e sofre perseguição, não fique preocupado, não desespere, leve o seu clamor ao Senhor, como fala aqui o salmista. Vamos continuar aqui. Verso 2. Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. As pessoas que não temem a Deus têm o prazer de maquinar, de planejar, fazer arapuca para derrubar os justos. Em especial as pessoas simples. Meus irmãos, minhas irmãs, imagine quantos golpes acontecem hoje na praça. Os aposentados, pessoas simples, instruídas. Quem faz isso? São os perversos, gente má, as fake news, gente que pratica maldade, que trama maldade, trama armadilhas, derrubar fulano, derrubar cicrano, derrubar o irmão, acabar com o casamento de fulano, o casamento de cicrano. São gente que, infelizmente, aqui, eu falei para vocês, gente que está, não lá fora no mundo, gente que anda ao nosso lado às vezes, está na igreja, infelizmente, irmãos, na família. Verso 3. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. São cobiçosos, insatisfeitos. Quanto mais tem, mais quer. E o pior, irmãos, não divide com ninguém. Não tem o prazer de compartilhar nada com ninguém. Gente que não compartilha, que não divide. E lá na lei, em Levítico, em Deuteronômio, está muito claro a questão das primícias.
do dízimo, da oferta, da questão de ser generoso, ser fraterno, dividir, socorrer o pobre, socorrer a viúva, as viúvas, socorrer os necessitados. É bíblico, irmãos. É bíblico. E a igreja evangélica, nós como evangélicos, deveríamos estar preocupados com isso. É função nossa. É papel nosso, porque é bíblico, porque é lei. Deus não se agrada com a injustiça. Deus não se agrada em ver nenhum filho seu passar necessidade, mendigar o pão. E continua aqui, irmãos. O ímpio, ele é perverso e se gloria, se incha de fazer a maldade. Eu tenho certeza que você conhece muita gente assim. Gente que faz propaganda da sua maldade. Verso 3, continua. O avarento maldiz o Senhor. Por que o avarento? O que é o avarento? O que é avariza? A pessoa tem e quer mais e nunca está satisfeito com o que tem, com o dinheiro que tem, com o emprego que tem, com o carro que tem. Irmãos, eu posso melhorar de emprego. Eu aumento o salário, todo mundo pode melhorar. Mas nós aprendemos que o justo, que o servo de Deus, que a serva de Deus é fiel no pouco e é fiel no muito. Nós aprendemos a viver com pouco ou com muito, porque Deus vai multiplicar. Vai multiplicar. É o Deus da multiplicação. Eu não posso querer viver a minha vida olhando para o que o outro tem e cobiçando aquilo que o outro tem. Aqui fala nos 10 mandamentos: não cobiçarás nada que é do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a sua esposa, nem o seu emprego, nem o seu carro, nada que é do outro. Se eu quiser algo mais, eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que orar, trabalhar, e estando satisfeito, glorificando a Deus com o que eu tenho. Mas a pessoa, os falsos crentes, as pessoas que não se converteram de verdade, você percebe esse perfil de insatisfação, de murmuração, de reclamar de tudo que tem. Este é o ímpio, que oprime os servos de Deus e falam mal de Deus. Fala aqui o versículo 3: o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O Salmo 1 é a chave para entender todo o livro de Salmos. Ali ele fala do perverso, do ímpio. É a mesma pessoa, os que assentam na roda dos escarnecedores. Então o Salmo 1 é tipo assim um apêndice, uma introdução de todo o livro de Salmos. Ali, no Salmo 1, temos o destino do justo, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que é plantado junto à corrente de águas, aquele que tudo que faz será bem sucedido, dará frutos, a sua folhagem não murcha, porque é plantado junto a ribeiro de águas. E fala assim: os ímpios, porém, não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Então, são os crentes palha. Os crentes palha. Qualquer vento leva e fala o mal de Deus. Agora, te dá um toque aqui pastoral. Quando você fala mal, meu irmão, quando você fala mal de um servo de Deus, quando você fala mal de um pastor, quando você fala mal de um crente, por mais simples que ele seja, você está blasfemando contra Deus, porque Deus tem zelo por nós. Somos chamados de menina dos olhos de Deus. Falar mal de um servo de Deus, falar mal da igreja de Jesus, está falando mal de Deus. Então pare e pense um pouco. Não é comportamento de um crente falar mal de um crente.
Nós oramos uns pelos outros. Se há alguma deficiência em alguma pessoa, se há algum problema, temos que orar. Temos que ir até a pessoa, igual orienta a Bíblia. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele e converse com ele. Você e ele cheguem a uma conclusão. Agora, hoje a moda é falar mal do irmão. Falar mal do irmão no trabalho. Zombar do pastor. Zombar dos diáconos. Zombar da igreja. Irmãos, quem faz isso não se converteu de verdade. Porque quem se converteu de verdade sabe que o nosso papel é orar. Temos que orar uns pelos outros. E se há problemas, vamos conversar. Vamos nos perdoar. É isso que faz o verdadeiro crente. Você achou que era falar mal de Deus, hein? Tudo que é de Deus, tudo que é a igreja, os crentes, o trabalho, quando eu falo mal da palavra, eu estou blasfemando contra Deus. E aí? Difícil, né? Então, tome cuidado. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, verso 4. Verso 4. O perverso aqui é o ímpio. São apenas nomes diferentes. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus. São todas as suas cogitações. Para ele, Deus não existe. Não há Deus. E aquela questão. Jesus falou que ia voltar. Está demorando tanto que eu acho que é mentira. Bobagem esse negócio de voltar a Jesus. Comamos e bebamos, vamos pecar mesmo. E o pior, irmãos, o pior é quando a pessoa ela fica com uma máscara de crente, mas pelos frutos você conhece. É uma pessoa soberba, uma pessoa arrogante, uma pessoa avarenta, não é dizimista, fiel, porque o crente de verdade não tem que ser constrangido a dar o dízimo. É uma vergonha isso, irmãos. O crente de verdade sabe que tem que dar o dízimo, que é para o Senhor, não é para encher barriga de pastor, não fica arrumando desculpas para não ser fiel. Quem fica arrumando desculpa para contribuir, para investir em missões, pois agora, dia 12 de agosto, é o dia em que Ashbel Green Simonton veio e fundou a nossa igreja presbiteriana no Brasil. Simonton deixou o conforto nos Estados Unidos, era um excelente pregador. Simonton podia ser lá um pastor bem sucedido, mas ele ouviu um sermão missionário do Dr. Hodge na capela de Westminster, na capela de Princeton, nos Estados Unidos. Eu confundi, Westminster fica na Inglaterra, é a capela de Princeton, fica nos Estados Unidos. E lá em Princeton, ele ouviu o sermão de Thomas Hodge e sentiu uma paixão pelo Brasil, e Simonton vem para cá evangelizar e fundou a nossa igreja presbiteriana do Brasil. Hoje fazem 161 anos de um homem, de um jovem que morreu novo aqui no Brasil. Viveu pouco tempo no Brasil, mas o pouco tempo que Simonton viveu aqui, ele dedicou o seu evangelho de pregar as boas novas. Olha só que homem crente. O desapego, a visão missionária, o investimento. Por exemplo, agora os irmãos percebem que a nossa live está melhor, é porque nós investimos aqui na igreja. Compramos uma mesa de som que eu estou usando aqui agora, compramos um microfone de lapela que eu estou usando aqui agora, tá vendo? Não tem microfone ali na frente. Tudo isso, irmão, é investimento. É investimento, é visão. É o dinheiro que os irmãos investem, que agora está sendo usado para evangelizar. Então, o ímpio, que está com capa de crente na igreja, não entende. Fala que é bobagem, para que live, para que esse negócio de investir, é palhaçada. Então, gente que fala isso, é um sinal de que não se converteu. É claro, não vamos falar isso para eles, né? Porque vão ficar com raiva da gente. Mas o crente verdadeiro e fiel, ele sabe que tudo que ele tem é do Senhor, e temos que investir para que as almas possam ser ganhas. Mas como vamos ganhar almas se o evangelho não for pregado? O evangelho é pregado hoje como? Aqui, nas lives, nos meios virtuais, sociais. Que bênção, irmãos, que bênção. Vamos continuar aqui.
falar um pouquinho desse povo perverso aí. São soberbos, são avarentos, são infiéis. Aqui, olha lá o versículo 5, interessante. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, a ele a todos ridiculariza, pois diz lá no seu íntimo: jamais seria abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua, insulto e iniquidade. A pessoa fala o seguinte: eu estou bem, estou prosperando, estou bem, trabalhando. Então eu imagino que a bobagem, a Bíblia diz que quem é fiel prospera. Eu estou sendo infiel e estou também prosperando. Mas irmãos, essa prosperidade aí é a prosperidade do mundo. Quando a Bíblia fala de prosperidade, não fala só de dinheiro não, irmãos. Fala de uma alma próspera, de ganhar salvação, de ir para o céu. Dinheiro nenhum nesse mundo garante paz. A paz vem de Jesus, da obediência à palavra de Deus. Então a pessoa que é infiel, a pessoa que não contribui, está indo bem, mas tem um salmo que fala aqui, que quando vier a dificuldade, quando vier o problema, toda essa prosperidade, essa ilusão de sucesso, como fala o Salmo 1, olha, você tem que ler aqui, todos os salmos, com base no Salmo 1. O Salmo 1 fala que os ímpios são como palha, que o vento dispersa, que os ímpios não vão prevalecer para sempre. Eles podem ser ricos aqui nesse mundo, mas quando chegar a morte, quando chegar a eternidade, terão uma grande surpresa, porque passarão a eternidade no inferno, e os justos estarão para sempre no reino de nosso Pai. Eu imagino que o que mais perturba o ímpio é o seguinte: os servos de Deus, com pouco ou com muito, estão sempre felizes. Como fala aquele cântico: se paz há mais doce me deres gozar, sou feliz com Jesus meu Senhor, com Covid, sem Covid. O crente fiel, por mais que ele sofra, ele sempre ora, ele sempre louva. E o ímpio fica assim: não pode isso. O fulano é pobre, não tem carro do ano, não tem condição, não tem casa própria, não tem nada, e sempre fiel a Deus. Por que isso? Porque a nossa riqueza é Jesus. O nosso tesouro é Jesus. Jesus é o nosso tesouro. E Ele nos proporciona tudo o que nós precisarmos. Então, irmão, irmã, não fique preocupado, não fique assim, espantado com essa aparente prosperidade daquele que não é fiel. A pessoa sofre por ser infiel ao Senhor. Por mais que haja uma aparência, um status de que tudo está bem. Vamos lá então. E ele fala no versículo 6, o ímpio, né? Não serei abalado. Deus não existe, não seria abalado. Isso é arrogância. E fala no versículo 7, a boca cheia de maldição. Verso 8, pois pões de tocaia nas vilas, trucida os inocentes. Nos lugares ocultos seus olhos espreitam o desamparado. Então, repetindo aqui. Tais pessoas espreitam e têm prazer de fazer maldade contra os justos. Verso 9. Está ele de emboscada, como leão na sua caverna. Está de emboscada para alcançar quem? O pobre. Aquele que não tem voz. Aquele que não conhece lei. Quantos advogados, enganam as pessoas com processos. Advogados injustos. Versículo: apanho-o na sua rede,
o enleia, abaixa-se, rasteja em seu poder, lhe caem os necessitados. Versículo 11, diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Aqui está a chave. A pessoa que não crê em Deus, os falsos crentes, fazem tudo que é errado, aprontam e fala o seguinte, no versículo 11, eles, coitados, né, são cegos, que não tem Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não anda em trevas, mas quem não segue Jesus é cego, é cega. Só vê o dinheiro, só vê os problemas, só vê a miséria do outro, e tem prazer em esmagar o outro, e falam ironicamente, coitados, são coitados, temos que orar, irmãos, por eles. É por esse motivo que Jesus disse que temos que orar por aqueles que nos perseguem, porque são cegos, são tolos. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Irmãos, todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Deus vê tudo, Ele vê tudo. E agora sim, o salmista clama, verso 12. Agora sim, o justo clama: levanta-te, Senhor, ó Deus. Boa noite. Você que chegou agora, estamos lendo o Salmo 10, verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueça dos pobres. Irmãos, os pobres aqui são os crentes, tá? Tanto ricos quanto pessoas simples. Pobre aqui são aqueles pobres de coração, humildes de coração, que esperam em Jesus. Somos nós, os crentes. Ó Senhor, não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus? Por quê? Porque são cegos. São cegos. Dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Deus se importa sim. Verso 14. Tu, porém, o tens visto. Olha aí, irmãos. Porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor de quem? Aí, ó, do órfão. Lembra que eu falei das classes que sofriam naquele tempo? Os órfãos, as viúvas, os profetas, os levitas sofriam desamparo dos homens, mas nunca de Deus. Os homens desamparam, a sociedade desampara, mas Jesus nunca desampara. Por isso que eu falo, o principal e melhor auxílio que nós temos que ter não é o do governo. O do governo ajuda, mas se nós tivermos Jesus como nosso auxílio, nós enfrentaremos qualquer coisa. Sabe por quê? Porque nós passaremos a viver de milagres. Se não tiver auxílio emergencial, nós cremos que o Senhor, assim como fez com o povo no deserto, fará cair pão do céu, fará sair água da rocha. O Senhor vai ressuscitar, fará milagres, vai multiplicar o azeite, vai multiplicar a farinha. Nós precisamos ter, meus irmãos, o nosso auxílio sincero e fiel, chama-se Jesus Cristo. Amém? Verso 15, Salmo 10, verso 15. Quebranta o braço do perverso e do malvado. Olha aqui, ó. Deus vai quebrar o braço do perverso. Verso 16. O Senhor é Rei eterno. O Senhor é Rei. O Rei que cuida de seus filhos. O Rei eterno. O perverso vai durar alguns anos. Mas o nosso Deus reina para sempre.
Da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Olha aí, ó. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhe fortalecerás o coração. Repetindo, tu lhe fortalecerás o coração e lhes acudirás. Olha aí, irmão. Olha aí, irmão. Se faltar o recurso, se faltar o dinheiro, olha aí, ó. Quem não vai nos acudir é Deus. Quem sempre nos acode é Deus, usando os servos fiéis, as servas fiéis dele para acudir o seu povo, para fazeres justiça ao órfão, olha aí, ó, e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. O terror da injustiça, o terror que é infundido por aqueles que são avarentos, por aqueles que são gananciosos dentro da família da gente, aqueles que estão ao nosso lado, nos oprimindo, cometendo injustiça, aqueles que falam que são crentes, mas que patrocinam a injustiça, blasfemam contra Deus, falam mal dos irmãos, falam mal das irmãs, que não têm cuidado nem com seus entes queridos. Irmãos, religião de verdade é cuidar dos seus, principalmente os de casa.